Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus e a misericórdia de Deus esteja com vocês. Vamos ouvir a nossa inspiração da nossa aula de hoje. O nosso tema de hoje da nossa aula será a alienação. Vamos ouvir primeiro a nossa inspiração. O Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus, a porta. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jesus. A nossa lição de hoje da Escola Dominical EJA, que é uma escola para jovens e adultos, temáticas com perguntas e respostas. Hoje nós vamos trabalhar sobre a alienação. Mas o que é alienação? É a perturbação do sentimento de identidade de uma pessoa sob o peso de coerções culturais. A pessoa perde a sua razão, perde a virtude, as suas virtudes psíquicas, as pessoas perdem o seu caráter familiar e se tornam pessoas estranhas baseadas no que outras pessoas tentam induzir na sua mente. Também, alienação é a transferência da pessoa de um bem ou um direito. Então, hoje, nós vamos trabalhar sobre o autor de Napoleão Hill, que é o livro dele Mais Esperto que o Diabo. São perguntas e respostas baseadas no que o mal vem para alienar as pessoas. O mal seria, para nós cristãos, considerado aquela pessoa que é o diabo. Então, vamos às perguntas e respostas. O que ele perguntou: você considera a favor da causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Resposta: não. Alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com um truque. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienados. Então, são as opiniões do mal. Outra pergunta: significa então que você tem um método pelo qual faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a própria salvação? Ele responde o mal: sim, um método definitivo.
e é tão efetivo que nunca falha. Então, nova pergunta. Entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação? Resposta. É exatamente isso que estou dizendo. Você acha que eu contraria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto as próprias pessoas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Elas reconhecem o poder de suas próprias mentes. Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada nem ninguém possa influenciá-las. Nova pergunta. Vá em frente e conte-me mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Resposta. Faço com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. Se as escolas e as igrejas ensinassem às crianças maneiras mais sadias de alimentar-se, elas causariam um dano irreparável à minha causa, ou seja, a causa do mal. Sobre o casamento, faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos, sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entre em controvérsias desagradáveis sobre os seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas umas nas outras que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. Sobre a profissão, olha o que eu faço. Ensino as pessoas a tornarem-se alienadas, fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham, sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Por meio desse truque, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Por meio desse medo, eu as guio lentamente, mas sempre para a frente, até o ponto em que nenhum indivíduo consegue quebrar o hábito da alienação. Sobre poupança, faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até que eu as tenha totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambientes. Faço com que as pessoas alienem-se em ambientes desarmoniosos e desagradáveis em seus lares, nos lugares onde trabalham, nos seus relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faço com que elas fiquem nesses ambientes até que eu as tenha sob controle no hábito de alienação. Pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas alienem-se caindo no hábito de pensar negativamente. Isso leva a atos negativos e envolve as pessoas em controvérsias
e preenche as suas mentes com temores, pavimentando dessa forma o caminho para eu entrar em controlar as suas mentes. Quando entro, faço com que as pessoas pensem que esses pensamentos negativos são criações suas. Planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas por meio do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, do rádio e de todos os outros meios de que a mídia se utiliza para chegar até a mente. Faço com que as pessoas me permitam tomar conta de seus pensamentos, porque elas estão muito preguiçosas ou muito indiferentes para pensarem por si mesmo. Concluo, pelo que você diz, que a alienação e a procrastinação são a mesma coisa, é verdade? Sim, isso é verdade. Qualquer hábito que leve a pessoa a procrastinar, de tal forma que a pessoa deixe para depois tomar uma decisão definitiva, conduz ao hábito da alienação. Portanto, o homem é a única criatura que se aliena. Vamos pensar que todas as criaturas movem-se de acordo com leis definitivas pela natureza. O homem sozinho desafia as leis da natureza e aliena-se quando quer. Tudo que ocorre fora das mentes dos homens é controlado pela minha oposição, por leis tão claras e definidas que se alienar é impossível. Controlo as mentes dos homens somente devido aos seus hábitos de se alienarem, que é outra maneira de dizer que controlo as suas mentes somente porque eles negligenciam e recusam-se a controlar e a usar as suas próprias mentes. Então, o que esse escritor está querendo dizer sobre ser mais esperto que o diabo? Seria que tudo que o diabo quer é controlar a mente, alienar o homem do seu próprio pensamento. Ou seja, a nossa mente vem com um ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que as suas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Porque ele disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas, na verdade, o ser humano, depois da queda de Eva, quando Eva caiu e saiu do paraíso, o ser humano passou a ter na sua mente o bem e o mal. Mas o bem é que dá vida. Mas, como seres humanos, nós temos a nossa mente totalmente voltada para pensamentos que podem ser pensamentos dominantes, que vêm de fora, que vêm pelo ouvir a palavra das pessoas que tentam alienar o ser humano. Aquele poder dos malignos. Não se trata de uma promessa que a pessoa quer fazer para o bem. Ao contrário, é uma garantia de que as pessoas tentam ser astutas, tentando levar as pessoas às ciladas do diabo. Mas a nossa garantia é a garantia da fé, que é a busca da palavra do Senhor, estarmos firmes na nossa fé. Porque primeiro a Bíblia define fé como firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porém, finalmente, a fé que serve para nos proteger das batalhas espirituais do mal não deve ser confundida com um simples conhecimento. Ela precisa ter também a fé, o caráter de Jesus Cristo,
porque as maldições durante a vida, ela vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. E precisamos saber que o maligno vive à procura de brechas. A sua intenção é a mesma de sempre: arrasar vidas, perdendo nos laços da sua maldade, tentando habitar na terra, no corpo moral. Precisamos ser diligentes e cuidadosos. Somos desafiados todos os dias. O desafio é ser cuidadoso, não estarmos sozinhos nessa batalha. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Deus é fortaleza e proteção para aqueles que realmente desejam libertação. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Portanto, nós devemos ver que o lobo está chegando. Ele quer atacar suas ovelhas e nós somos essas ovelhas. Então, este livro de hoje, que nos fez refletir sobre ser mais esperto que o diabo, nos faz observar que precisamos estar atentos todos os dias para saber quem é o diabo. O diabo não vem de roupa vermelha, nem com os dentes, nem com um garfinho na mão. O diabo vem sorrateiramente, como uma pessoa normal, com falas suaves, com jeito amoroso de ser, tentando usar as suas principais armas mentais. Quem são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam? Não podemos deixar de forma alguma que o diabo influencie a nossa vida no dia a dia. Com a sua dominação, influencia as nossas atitudes. Mas essas atitudes são os medos que nos levam a ouvir a voz do mal. Temos que ter discernimento, conhecimento da palavra, buscar pessoas que também transmitem através das suas atitudes, da maneira de ser, que elas nos transmitem o amor de Deus. Porque sozinhos não conseguimos vencer. Precisamos do amor de Deus. Nos louvores, na palavra, na oração, nas pessoas que também conhecem Jesus, que têm o caráter de Jesus, para que possamos sermos mais espertos que o diabo. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade neste livro de Napoleão Hill, que é Ser Mais Esperto que o Diabo. São perguntas e respostas que o diabo tem para nos tornar alienados, para nos tornarmos pessoas que têm as limitações, que têm diante do mundo o potencial de coisas negativas, de medo, de insegurança, de vida afetiva incapaz de mudar, de transformar. Precisamos conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito Santo, porque precisamos saber que somos suas ovelhas e que Deus é o nosso pastor. Então, agradeço a companhia de vocês na nossa aula de hoje da Escola Dominical EJA, que é uma escola de jovens e adultos, sempre baseado na Palavra de Deus, mas com fundamentação também na psicanálise integrativa, na psicopedagogia e também nas terapias, para que possamos aprender a nos livrar do mal. Porque a cada dia nós precisamos ter força, coragem, fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgem em nosso caminho. Se você achou que essa aula foi uma aula relevante, que agregou alguma coisa, uma palavra, algum momento na sua vida, curta o nosso canal da Escola Dominical EJA, compartilha e
seja também você um discipulador, uma discipuladora de mulheres, ensinando as pessoas a não serem alienadas na sua mente. Sejam pessoas capazes de discernir entre o bem e o mal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula na Escola Dominical EJA, Escola de Jovens e Adultos, sabendo mais sobre o diabo e as suas armadilhas mentais. Acabamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Amém.